Boa noite, graça e paz a todos. Que bom que hoje é segunda-feira. Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos para jogar semente. Nós somos semeadores. Semeadores faz o quê? Joga sementes. Se ela vai germinar nos corações ou não, aí já não é com a gente. A gente cumpre a ordenança de Jesus de semear a palavra dele. Agora é com o Espírito Santo o restante. E a minha oração hoje é que, pelo poder do Espírito Santo, essa semente que vai ser lançada pelos lábios ungidos do nosso reverendo hoje, possa germinar em cada coração. Amém? Irmãos, o tema de hoje é um tema forte, e o preletor mais forte ainda. Não é uma coisa que se fala muito nas igrejas, né? As igrejas, infelizmente, às vezes fogem desse tema, não falam muito do inferno, porque inferno assusta, não é verdade? Ninguém quer ir para o inferno, todo mundo tem medo do inferno. Entretanto, a gente abre brechas para que isso aconteça. Mas nós vamos falar sobre esse assunto, sim. E durante a semana eu distribuí aí alguns banners, né, eletrônicos, e pelo nosso Instagram também, provocando com algumas perguntas, né? Eu perguntei: será que o inferno é realmente um lugar ou um estado da alma? O que é que vocês acham? Eu perguntei também: alguém aqui tem medo de quando morrer ir para o inferno? Alguém tem esse receio? Se tem, não tenho medo, não pode dizer. Agora o pastor vai falar mais adiante sobre não ter esse medo, né? Ter a certeza de que não vai para lá. Também nós perguntamos se existe alguma diferença entre inferno, Hades e Sheol, ou é tudo a mesma coisa. Também nós perguntamos o que é a segunda morte. Vocês já ouviram falar da segunda morte? A Bíblia fala mais de uma vez sobre isso. E também nós falamos lá que Jesus, quando morreu, desceu ao Hades. O que é que ele foi fazer lá antes de ressuscitar? Então as respostas com certeza virão hoje. E outros questionamentos que vocês tenham, pode tirar as dúvidas, porque os semeadores, ele tem essa pegada pedagógica. Aqui nós temos tempo de louvor, e glória a Deus por isso. Nós temos o tempo de preleção, onde o nosso convidado vem, expõe a palavra, né, ministra a palavra. E depois a gente tem mais um tempinho para tirar algumas dúvidas. Então aqui o irmão que tiver dúvida, levanta a mão, a gente passa a pergunta. Agora é para fazer pergunta, não é para dar rolho. Perguntas objetivas, né? E tem gente que para fazer pergunta conta a história de uma vida. Aí não dá tempo. E por final a gente vai ter o nosso lanchinho. Lá fora é o nosso momento koinonia. É o momento de dar um abraço no irmão. Porque esse momento não é na hora do louvor, né? Na hora do louvor a gente está direcionando os nossos corações a Deus. Então a hora do abraço é a hora do momento koinonia lá fora, no nosso lanchinho, que está todo mundo convidado no final. Amém, irmãos? Amém. Olha, o tema inferno é forte, que eu vou dizer a vocês. Eu conheço 3 demônios. O nome do primeiro é Kekten. O segundo, o nome dele é Que Besteira. E o nome do terceiro demônio é Nada a Ver. Quando eles 3 estão juntos, pode ter certeza que eles estão planejando mandar alguém para o inferno. Porque sempre que a gente for fazer algo muito errado, eles vão dizer: que besteira, nada a ver, o que tem? Então cuidado com esses 3 demônios, porque ele, como todos os outros, são pregadores do engano, mas a palavra é uma só. Amém, irmãos? Para falar sobre um lugar chamado inferno, convido o nosso querido reverendo Jair Medeiros, meu irmão. Achei a minha e achei a tua. Vamos orar mais uma vez por sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te entregamos esta noite e damos total liberdade, Pai, para que o Espírito Santo possa fluir e trazer a tua revelação, a tua vontade para cada coração. Que tenhamos uma noite de salvação, cura, libertação, renovo,
novo tempo contigo, e que possamos ter mais um encontro forte na tua presença, e que teu Espírito restaure aquilo que ainda precisa ser restaurado em cada um aqui presente. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu queria orar por você, pastor. Vamos estender aqui as mãos, pastor. Querido Pai amado, esse aqui teu servo, Senhor, que vem ministrar a tua palavra, Pai. Ele vem levar a tua palavra para os nossos corações, Senhor. Que tu use os lábios dele, que ele possa falar da tua palavra conforme a tua vontade, não conforme a dele, Pai. Que ele diminua nessa noite para que tu cresças e que essa palavra germine em nossos corações e possa frutificar. Assim que oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Se dá qualquer coisa, o pastor só fala. Quando o Silvinho me chamou para ministrar lá dos semeadores, eu tenho uma relação de temas aí e tal. Aí ele, acho que foi ele que me sugeriu: o que é que o senhor acha sobre o pecado? Ou falar sobre o inferno? Eu digo, eu amo o tema difícil. Eu sou apaixonado por temas que ninguém gosta de falar. Porque há 10 anos atrás o Senhor colocou no meu coração, há 10 anos atrás, eu sozinho num lugar, em hora, data, o Senhor colocou no meu coração, dizendo: nunca fale nada que não chegue no arrependimento. Nunca. Nenhuma outra palavra. Deixa que outros pastores vão falar sobre outro tema. Mas você só vai falar, no fim, sobre arrependimento. Eu fui num momento, Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, não ensinaste o que deveria, a minha palavra de forma correta. E por conta disso, eu gerarei maldição sobre tua casa. Foi uma pancada em mim nesse dia que eu digo, nunca mais eu vou aliviar. Vou falar do Evangelho como deve ser. O Evangelho como deve ser. Porque, lamentavelmente, no que é que nós temos assistido ultimamente, um crescimento gigante da igreja evangélica, né? Estão prevendo que até 2033 ou 30, os evangélicos vão ser maior o número do que os católicos. Agora, já em cima. Mas eu não digo amém, eu não sei se eu digo amém. Porque o que eu tenho visto não é uma igreja relevante. O que nós temos visto é muito auê da igreja. Muita gente buscando igreja para cura, libertação, milagre, prosperidade, sinais e prodígios. A igreja está cheia disso. E aí estão transformando a igreja em uma estrutura de show gospel, onde o púlpito passou a ser um palco e as pessoas saem contentes, pulando, alegres, satisfeitas e achando que está tudo confortável, luz negra, gelo seco, e pense aquilo como impacta a vida das pessoas e sai e ninguém é transformado em nada, porque não gera arrependimento. Então são palavras, e a gente tem assistido isso com muita frequência. Lamentavelmente é isso que tem acontecido. Vocês sabem, a grande maioria sabe, eu tenho um pé no ministério lá de cura e libertação, lá em Belo Horizonte. E lá a gente recebe líderes e crentes de todo o Brasil, da América do Sul, do mundo todo chega gente lá para ser curado e ser tratado. Lá a gente olha ali, é o espelho da igreja. Uma igreja totalmente doente, uma igreja que, se o Senhor viesse hoje, voltasse hoje, ela não ia subir. Ela não ia subir. A minoria ia subir porque está sendo enganada. Está sendo enganada. As pessoas estão acreditando que podem viver de qualquer jeito, porque a graça do Senhor cobre tudo. A graça, ela realmente perdoa tudo, mas não é para tudo. Ela serve para todos, mas não serve para tudo. Não pode justificar uma vida qualquer sabendo que a graça vai cobrir. Isso não existe, isso é uma mentira. Então, temas difíceis, como foi comentado,
A igreja não quer comentar, porque as pessoas vão sair desconfortáveis. As pessoas vão sair tristes, vão sair quebrantadas, vão sair, e não vão sair alegres, não vão sair. E eu quero entender, igreja é para quê? Igreja é para gerar desconforto mesmo. Igreja não é para gerar conforto para ninguém, não. Você não está indo para o cinema, nem indo para o show. Você está indo para um lugar para falar de Jesus Cristo e receber do Senhor Jesus e ter vida transformada. É vida de arrependimento. Mas, lamentavelmente, não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto as igrejas explodindo e cada vez mais tudo pintado de preto, luz negras, tal, apaga-se as luzes, o gelo seco sobe, vem aquele louvor arrebatador, que os louvores realmente são muito bons. Mas quando vai se pregar, é raso. É raso. As pessoas saem muito contentes. Quando eu vejo o povo sair muito contente da igreja, tem algo errado. O povo tem que sair chorando. Abençoados são os que choram. Abençoados são os que choram, não os que saem sorrindo. É isso que a Bíblia diz. Eu fico muito impactado naquela igreja, onde toca lá, segue a gente, toca naquele negócio lá, mais seguidor, eu quero mais seguidor, e mais seguidor, vocês têm que aceitar a gente e tal. E a Bíblia diz, abençoados são os perseguidos. Jesus diz, abençoados são os perseguidos por minha causa, e não os que são curtidos. Quem é curtido, desagrada a mim. Mas a gente está querendo ser curtido. A igreja quer ser curtida. A igreja não é para ser curtida. A igreja é contra a cultura. A igreja é contra a cultura. Mundo e igreja são opostos. Então, se a igreja está agradando o mundo, tem algo errado na igreja. Se a igreja está sendo muito simpática com o mundo, está errada a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não devem prevalecer sobre a igreja. Mas parece que é o inverso. Parece que o inferno vem avançando dentro da igreja. E não o contrário. Estamos aumentando em número, mas com uma grande mentira. Porque as pessoas não entendem o que é ser cristão. Aí é outro tema, já estou saindo do tema. Por isso que eu vim com o roteirinho para eu seguir. Eu preciso seguir esse negócio aqui, senão eu vou chegar aqui, daqui a pouco não falei do que era para falar. Eu sou meio assim, fazer o quê? Então assim, eu acho que a gente precisa ter uma igreja que agregue, que comungue, que gere esperança, porque o evangelho realmente é esperança. Mas a esperança do evangelho é com a vida eterna e não para a vida de agora. A esperança do evangelho é para lá, não é para cá. Só que para lá ninguém quer falar. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Todos que estão aqui vão morrer. Sem exceção. Não tenha dúvida que essa é a maior verdade que acontece aqui. Todos vão morrer. A gente não quer falar sobre isso. E o mais grave, não quer falar o que acontece depois. Né? A gente não gosta que fale da sepultura. E da sepultura em diante. Aí a gente não quer nem ouvir falar. Então não se fala de inferno nas igrejas, não se fala. E, aliás, tem gente inclusive pregando que inferno não existe. Tem gente pregando que todos serão salvos, salvação universal. Tem gente pregando isso. Outro dia minha esposa Michele foi em São Paulo num culto, ela e minha filha. Quando saiu de lá, saiu apavorado, pegou o telefone e disse, pastor pregou, e um pastor relevante no Brasil, não era um pastor qualquer. O pastor pregou sobre salvação universal. Eu digo, esquece, deleta, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz ao contrário, que haverá juízo, haverá um dia do juízo final, haverá justiça. Deus, Ele é muito amor, mas Ele também é justo. Deus é amor, mas é justiça. E Deus não vai deixar impune aquilo que foi feito de forma errada. Não é possível Deus deixar impune. Se não é nesta vida, porque a gente tem olhado muito a vida do ímpio e dizer, olha como a vida dele está dando certo. Mas eu sei o que vai acontecer depois. E é isso que a gente vai falar essa noite. Então,
Deus é um Deus de amor. Ele ama de forma radical, absurda. Mas Ele não é bobo. Ele não é tolo. Deus não é babaca. Deus é justo. Claro que Ele está dando a todos chance de arrependimento. E é isso que a Bíblia diz. Porque Ele não retornou ainda. Porque Ele é longânimo. Aqui é 1 Pedro, 2 Pedro diz isso. Ele é longânimo. E paciente, está esperando que todos se arrependam. Mas vai ter um dia que Ele vai voltar. E a gente não sabe quando. Então, essa mensagem de hoje é a mensagem talvez mais urgente que a igreja precisa ouvir. Nada é mais urgente. Sabe por que nada é mais urgente? Porque amanhã é só uma possibilidade para mim e para você. Amanhã não é uma realidade para ninguém. Aliás, daqui a 1 hora não é uma realidade para ninguém. E a gente vai conversar essa noite que se não resolver aqui, não resolve depois. Não tem como. A gente tem que resolver aqui. E quando? É hoje. E a minha oração é essa, que o Espírito Santo venha a confrontar você. Confrontar você. Porque Deus ama você. Deus não desistiu de você. Se você veio aqui ou está nos assistindo, Deus está dando mais uma chance de se arrepender. Mais uma chance, porque Ele não quer que você vá para o inferno. Deus não quer ninguém. Aliás, o grande sonho de Deus é que o inferno ficasse vazio. Mas não é verdade, porque a Bíblia diz que não é isso que vai acontecer. Então, Deus é um Deus justo. A gente vê Jesus diz, Jesus nos salva, nos livra da ira vindoura. Haverá o dia da ira de Deus. No dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, a segunda volta de Deus, quando Jesus voltar, vai haver juízo, vai haver justiça. Vai haver sim, todos nós vamos sentar diante do tribunal dele, um a um, e prestar conta do que fizemos aqui. Os salvos, é certeza, os não salvos vão direto para o inferno. Mas os que são salvos, mesmo salvos, vão prestar conta. Nós vamos prestar conta sim. Tudo o que fazemos aqui e o que deixamos de fazer, o que fizemos, vai ser computado no HD de Deus para nos dar o galardão na vida eterna. Então, não pense que o que a gente faz aqui a gente pode viver de todo jeito. Primeiro, que será que é salvo quem vive de todo jeito? Será que realmente essa pessoa vai para o céu, vai para o inferno? Aliás, se há juízo, e o próprio Jesus fala, aliás, ninguém fala mais de inferno do que Jesus. Ninguém fala mais de inferno do que ele. E dizer que inferno não existe, o próprio Jesus diz, haverá julgamento, eu serei um juiz. Aí está lá Mateus 25. Eu vou ler rapidamente todo o texto de Mateus 25, onde Jesus fala o grande julgamento. Grande julgamento. Haverá um dia do grande julgamento. Se haverá um julgamento, vai decidir para onde cada um vai. Veja, a Bíblia está recheada, no Novo Testamento, recheada, falando que Jesus, que Deus, Ele é justo juiz. Haverá o dia onde prestaremos conta. E aí, como será essa conta? Ele diz aqui nesse texto, inclusive o texto é chamado O Grande Julgamento, Mateus 25, 31 e diante. É longo esse texto, mas eu vou ler rápido, eu não vou entrar nele, porque não é ele que eu quero falar. Mas eu quero explicar a vocês, e a gente conversar essa noite, que inferno existe sim, ele é real. E alguns estão pensando que estão indo para o céu e estão indo para o inferno, enganados. Então diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos estão à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, aí ele já identifica quem é que são esses que ele vai separar. Ele começa a identificar aqueles que serão separados para a direita. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos,
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que eu fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim eu fizeste. Ou seja, como nós tratamos e cuidamos das pessoas, como nós abrimos mão da nossa natureza egoísta e passamos a servir uns aos outros, isso vai determinar se estamos para a direita ou para a esquerda, se somos ovelhas ou somos cabritos. Aí ele diz: então o rei também dirá aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Para o fogo eterno. Isso é um inferno, o fogo eterno. Nós vamos falar sobre isso já já. Isso é um inferno que arde no fogo eterno. Então vai separar, preparando para o diabo e seus anjos. Ou seja, o diabo e seus anjos vão estar lá. Por enquanto eles estão aqui perturbando a gente. O diabo ainda não está no inferno não, viu? Ele vai estar lá, na segunda volta de Jesus. Mas por enquanto ele está aqui perturbando os crentes. E os crentes achando que ele não fazem nada. Eles estão perturbando nosso casamento, nossas emoções, nossa saúde, nossas finanças, nosso relacionamento com os filhos, lançando seta na nossa estima, em quem nós somos, na nossa identidade. Muito crente que não tem a identidade de Cristo, não sabe o que é ser um filho de Deus e vive como servo, servindo em tudo que é ministério, porque entende que precisa ser servo. Então essa identidade é roubada por setas de Satanás, que está ao nosso derredor, querendo nos matar, roubar e destruir. Não despreza. Não despreza. Ah, ele está perdido, ele é um ser derrotado. É. Mas por enquanto ele está aqui. Ele ainda não está totalmente, ele continua. Ele vai estar sim. Ele já está derrotado, porque no tempo de Deus não existe tempo. Tudo já aconteceu. Então vamos seguir. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando enfermo, preso, enfermo não foste ver. E lhes perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes pequenino, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso é Jesus que está falando. É Jesus que está falando. Como é que alguém pode dizer que inferno não existe, Deus e céu não existe? Ele mesmo fala de vida eterna e morte eterna. Ele mesmo fala de vida eterna e atormento eterno. Ele fala que isso, que vai separar. Portanto, há uma vida eterna, uma vida de paz, uma vida nova, que nós vamos entrar com mais detalhes, e um inferno, que é uma vida de tormento, de desgraça. Então, ele mesmo já começa a falar sobre isso, e ele fala o tempo inteiro, que a gente precisa cuidar, para saber para onde a gente está indo. O que Jesus está dizendo nesse texto aí é: creiam em mim, e daí em diante tenham compaixão uns pelos outros, assim como eu tenho compaixão com vocês. Não é apenas dizer que crê, é selar esta fé a partir de uma vida que comprove isso aí, que identifique-nos como cristãos. Não é apenas dizer, é viver uma vida que testifique, que cele aquilo que somos. Quem vive de forma egoísta é castigo eterno, pode ter certeza. Quem vive querendo lamber suas feridas e olhar para o seu umbigo, querendo mais, porque é isso que a gente tem visto, as pessoas vêm para a igreja para pedir. As orações é para pedir, o tempo inteiro é para pedir. Não tem nada de errado, queridos, de pedir, nada errado pedir. A Bíblia manda a gente pedir. O grande problema é que a gente só pede, não é grato por nada. Vive a vida pedindo e vive doente, porque não sabe agradecer, não entende as bênçãos que Deus já deu, não está contente apenas com a sua presença, quer mais, deseja mais, não está satisfeito nunca, nada atende às necessidades. Isso é a nossa natureza egoísta que precisa morrer. Ela precisa morrer. Esses que vivem de forma egoísta, é isso que ele está dizendo, vão para o inferno. Quem vive pensando em si, de cuidar de si, das suas finanças, do seu casamento, só pensa nisso e não está nem um pouco preocupado com o outro que se vire,
cada um dê conta de si. E não é assim. É isso que ele diz, não é assim. Não é apenas dizer que crê em Jesus, é viver uma vida que testifique. Portanto, o céu e o inferno é uma grande realidade. O inferno é lugar de habitação final daqueles que são condenados à punição. É lugar de fogo, lugar de treva, lugar de choro, lugar de ranger de dentes. Isso é tudo está escrito. Lugar de destruição, de tormento. Isso é o inferno. E a gente não quer aprofundar nessa realidade terrível. Isso é uma realidade terrível. E já céu é o contrário, é o lugar onde Deus habita. A Bíblia diz que é o lugar onde Deus habita. Lá estaremos para sempre com Cristo, lugar de descanso, lugar de paz. Esse é o lugar. Porque a gente vai ver que céu e inferno não é só um lugar. É um lugar e também um estado de alma. São os dois. Então eu vou ler o texto aí, é o texto que a gente vai falar, que é o texto de Lucas 16, 19 a 31. Que aí ele não vai falar só do inferno, só o Lucas 16, 19 a 31. Ele não vai falar apenas de Lucas 16. O rico e o mendigo, todo mundo conhece quando Jesus conta essa história. E aqui não precisa ser inteligente, não precisa ser sábio, não precisa fazer teologia, não precisa fazer nada. Jesus foi extremamente claro para falar de céu e de inferno. Mais claro do que Jesus foi aqui, não precisa de arrudeio, não precisa de teólogo, não precisa de nada, basta saber ler. E quem não sabe ler, sabe ouvir, vai entender. Porque Jesus foi muito claro sobre céu e sobre inferno. E aí nós vamos conversar um pouco sobre esse texto aqui. Ele começa dizendo assim: ora, a partir do verso 19, Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava, festejava, se alegrava esplendidamente. Aí o cara vivia de forma nababesca, ele vivia vivendo tudo aquilo que a vida oferece. Ele era um homem rico, um homem poderoso, um homem que se vestia com as melhores roupas e era extremamente influente e vivia gozando da vida como muita gente está vivendo. Aliás, tem gente sem isso e vivendo desse jeito. Porque não é a roupa que identifica, é o coração que identifica. Não é o fato de ser rico, a gente vai ver. Tem muito pobre vivendo desse jeito. Muito pobre, cheio de egoísmo, ganancioso, só quer para ele, raivoso, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de inveja, cheio de ciúme. Está cheio de pobre assim. E rico assim também. Mas também há rico generoso, rico compassivo, rico que divide, rico que participa da vida do outro. O céu e o inferno não é para rico e pobre. O que determina pecado não é ser rico ou ser pobre. Ser pobre não é virtude, como algumas denominações estão pregando por aí. Como ser rico não é uma desgraça, não é pecado. O problema é como se é rico e como se é pobre. Porque o que determina isso é o coração, a dureza do coração. Não é por fora. Então ele está dizendo que havia esse homem lá que vivia dessa forma. Havia também um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele, ou seja, morava na porta da calçada do rico. Era jogado lá, aquele ficava jogado, o pobre jogado na calçada, e o rico passava ali todo dia e o cara estava lá. E esse pobre desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães que vinham lamber as úlceras. Ou seja, ele queria comer o que sobrava da mesa do rico, mas não tinha acesso. O rico não participava com ele, não dividia nada com ele. Passava e aquilo praticamente fazia parte da geografia. Isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente, vai ficando anestesiado, vai passando e nem percebe. Um certo dia, eu vou contar isso. Um certo dia eu caminhava muito na Jaqueira. Se fim de tarde eu ia e dava as voltas e voltava bem para casa. E um dia eu fui andar normalmente e na volta tem um carroceiro. Um carroceiro que parou no meio da calçada assim, estava chuviscando, um ônibus confuso para passar, aquilo me irritou. Me irritou e eu terminei olhando para o carroceiro. O que você está fazendo essa carroça aí em cima da calçada? Atrapalhando toda a passagem da gente. E briguei com o carroceiro. E fui embora. Fui embora para casa. Cheguei em casa, entrei no quarto, fui para a varanda, esperar um pouquinho para o suor descer para tomar banho.
E quando eu estou ali esperando, vem o Espírito Santo e pá! Como você tratou aquele carroceiro? Você estava passeando, se divertindo. E ele estava ali com a carroça, trabalhando para no fim do dia ganhar o quê? Quanto é que ele vai ganhar? Aí, Senhor, perdão. Eu disse, nada de perdão, vai lá e restaure isso. Eu saí feito um louco. Totalmente. Peguei umas camisas minhas no armário, peguei um negócio meu, peguei dinheiro, botei no bolso, eu tenho que achar esse cara. E saí feito um louco. Eu fui de carro, já não fui a pé, e saí rodando para achar essa carroça por ali, perto da Jaqueira, e fui achar do outro lado, na Rocio. Ele estava lá, desci e entreguei. E Deus botou no meu coração, todas as vezes você encontrar um carroceiro, o dinheiro que tiver no bolso, entregue. E tem muito carroceiro se dando bem, graças a Deus. Porque eu ando com dinheiro, porque eu tenho medo de ser assaltado, e tenho que estar com dinheiro no bolso, porque eu ando a pé de bicicleta o tempo inteiro. Praticamente não uso carro mais. Há anos que eu não uso carro. Que já é uma outra história. E resultado. Então assim, o Espírito Santo foi e me tocou. Quer dizer, aquilo faz parte da fotografia da cidade. A gente nem liga mais. Passa despercebido. E aí, Jesus ia dizer para mim, rapaz, eu estava ali. E tu nem percebesse. Porque cada ato desse está no HD de Deus. Cada ato. Aí esse negócio de esquecer é quando você se arrepende. Quando você não se arrepende, não se esquece de nada. A duplicata fica lá no céu. E quando você chega lá, vai dizer, mas o senhor não é perdoso? Não, você não se arrependeu, está aqui, ó, a duplicata. O que é que eu faço com isso aqui, filho? Você fez isso aqui, essa continha está aqui. Ah, mas minha esposa já perdoou, meu vizinho já perdoou, mas você não pediu perdão. Você não pediu perdão. Você não pediu perdão, então está aqui a conta, o que a gente vai fazer com isso? Você tem que prestar essa continha aqui, ó. Você se arrependesse, eu ia arrasar. E aí eu me esqueci. Você não se arrependeu, ficou aqui essa conta. E agora vamos acertar essa continha. Vai ser assim. Então eu estou dizendo isso porque às vezes a gente passa, a gente se torna insensível com a dor do outro. A gente passa por um porteiro, a gente passa por uma pessoa, a gente passa por alguém, nem boa noite dá. Não procura nem saber. Você não tem ideia. Você não tem ideia o bem que faz. Quando você passar por uma menina dessa que está limpando o chão, e você olha como o chão está limpo. Parabéns, olha, você não tem ideia do bem que está fazendo. Mas a gente tem sido muito econômico, porque a gente só olha para o nosso umbigo. Não para dar um abraço. Só perguntar se você está bem, eu posso orar por você. Pronto, já curou ali, já tem cura ali. Vai que passa, porque a gente fica se tornando insensível. E vamos ter conta para pagar. Vai ter conta para pagar, porque é isso que ele está dizendo aqui. Vai ter conta para pagar. A nossa insensibilidade, o nosso egoísmo precisa ser quebrado. Nós precisamos nos preocupar, sim, mais com a vida do outro. Nós fazemos parte um do outro. Nós somos um corpo. E um corpo, um faz parte do outro. Essa ideia de que eu não tenho nada a ver com isso é diabólico. Nós temos sim a ver com isso. Um cara só, um sujeitinho só, teve um filho lá na China, numa feira do interior. Um cara só impactou toda a humanidade. Como a gente vai dizer que não tem nada a ver com isso? Todos têm a ver um com o outro. E seremos cobrados. Então o que Jesus está dizendo é isso. Então ele vem, depois de ter consultado, já misturei tudo. Aconteceu morrer, aí foi. Havia um mendigo que jazia naquela porta e desejava alimentar-se das migalhas que caíram na mesa e nada acontecia. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha bem. O mendigo foi levado, ele diz, para o seio de Abraão. Seio de Abraão significa paraíso. É uma forma de se falar sobre o paraíso, sobre a vida eterna, sobre céu. O pobre foi levado para o céu. Morreu e o rico e também já foi sepultado, não fala nada. O seio de Abraão tem a ver com vida eterna. E céu é um lugar, e é um estado de alma. Ele é um lugar porque é o lugar onde Deus habita. A Bíblia diz que Deus habita no céu. Portanto, é um lugar. E é um lugar de estado de alma porque a felicidade é plena.
Lá nós não vamos ter mais provação, acabou provação. É vida plena, eterna, gozo eterno. E o outro é lugar de dor eterna. É isso que ele fala, o inferno é um lugar, e também o estado de alma, porque é onde habita Satanás e seus demônios, é lá, no inferno, e é lugar de tormento total da alma. Lá em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse 21, ele diz assim, 21, o novo céu e a nova terra, a quinta parte da visão de João, né? Ele fala exatamente que sobre céu e inferno. João estava vendo o céu e o inferno. 21 a partir do verso 1. Apocalipse 21, 1 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataivada como noiva, adornada por seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará todos os olhos, toda lágrima, e a morte já não existe, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas tudo passaram, tudo aqui passou nesse novo céu, nessa nova terra que é o céu, que é o novo. E é aquele que está assentado no trono que diz: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tu está feito, aí o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei o Deus, e ele será meu filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, ele dá uma relação de características. Veja bem, preste atenção que isso aqui que ele vai dizendo, os mentirosos, a parte que eles cabem será o lago que arde com fogo e enxofre. O lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o inferno. E aí ele fala que, a saber, a segunda morte. O que é essa segunda morte? A segunda morte é quando Jesus voltar. A segunda morte é quando Jesus voltar. E quem vai viver a segunda morte? E morte, quando a Bíblia fala muitas vezes em morte, não é subir no mapa, não. A morte é perder o contato com Deus. Esse texto aí é que definitivamente o cara morreu pela segunda vez. Significa que perdeu o pique. Não é que ele sumiu, deixou de existir e acabou tudo. Não é isso. Era até bom que fosse. Aliás, tem muita gente que gostaria de morrer de vez para não sumir, mas vai ter que viver nesse lago de fogo e de enxofre, onde há tormento. E ele diz que esse tormento aí no capítulo 20, verso 10, no final diz: e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A tormenta não vai ser, porque às vezes a pessoa pergunta assim: pastor, o inferno é aqui. Eu já escutei muito isso. Querido, não tem nada a ver. Se o inferno fosse aqui, era bom. Porque aqui a gente tem dores, tem lutas, tem medos, tem diagnósticos. Tudo isso são coisas ruins. Mas aqui a gente tem prazeres. Aqui a gente tem momentos de alegria. Por mais dor que a gente viva, a gente tem momentos que a gente tem coisas boas. No inferno não vai ter. É uma vida de tormento o tempo inteiro, por séculos dos séculos. Então, para quem dizer que o inferno é aqui, o inferno tem nada a ver com isso aqui. Tem muita gente que até gostaria que fosse assim e continuasse. Porque vive dores, vive lutas, vive angústia, vive separação, vive diagnóstico, mas está vivendo. Está aí. Tem muitos momentos de alegria, tem festa, tem carnaval, tem ano novo, tem aniversário, tem um neto que nasce, tem os filhos. Tudo isso são coisas que ele vai viver momentos que são muito bons, apesar de estar aqui. Lá não terá isso. É tormento 24 horas por dia, por séculos e séculos e séculos e séculos. É para sempre. Vamos viver esse estado aqui. E ele diz exatamente isso. Essa é a segunda morte. É quando a gente definitivamente perdeu o contato com Deus e vai viver longe da sua presença. Porque vai viver no inferno. Essa é a segunda morte. É aquela morte depois da segunda vinda de Jesus, onde todos realmente vão estar, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Os do céu no céu, no inferno no inferno.
Então veja, não dá para discutir que o inferno não existe. O inferno existe. Existe e é lugar de muita dor, de muito sofrimento. Porque a gente está olhando a vida para agora. A gente quer olhar a vida para esses dias de agora. A gente quer resolver o nosso problema financeiro para amanhã. Quer resolver o nosso diagnóstico para amanhã. E não está preocupado com a vida que vem depois. E todos irão morrer. Você quer uma boa notícia? Uma má notícia? Todos irão morrer. Agora, quando é? Pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser. Então, ele continua. Vamos continuar lendo aqui. Lá no texto que a gente estava, de Lucas, ele continua dizendo aqui. Então, ele falou, o inferno estando em tormentas, levantou no inferno, estando em tormentas, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o rico estava no inferno e viu de longe Lázaro no céu, no seio de Abraão. Abraão está representando aqui o próprio Deus. Então ele olhou e viu Lázaro lá. E ele está aqui no inferno, nesse lago de fogo que ele está aí. Então, clamando, ele disse: Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava atormentado, ou seja, existe nível de consciência. O cara não está ali no inferno inconsciente, não. Ele está consciente sim, está atormentado com tanta angústia, com tanto problema, com tanta dor, com tanto tudo de ruim. Mas ele está vivendo aquilo e ele queria apenas algo que refrescasse o dedo, porque o calor do inferno é muito grande sobre a vida dele. As chamas do inferno sobre a vida dele, e que ele está sofrendo aquilo o tempo inteiro. Então ele pede que pelo menos toque o dedo dele para refrescar. Refrescar. Então essa ideia de que o inferno não existe, ou que é uma brincadeira, o inferno é aqui mesmo, depois que morre acabou tudo, não é verdade. Não é isso que a Bíblia diz? Depois que morre acabou. Ao contrário, a morte que é falada aqui é a separação com Deus. Para muitos era bom mesmo que a morte deixasse de existir, porque acabava o sofrimento. Mas não é isso. A morte é uma morte da separação com Deus. Está separado de Deus, vai viver uma vida de tormento. Essa é a morte. Aí alguém dizia, mas eu queria até morrer, porque era melhor sumir de vez. Mas você não vai sumir. O inferno vai ser lugar de dor, ranger de dente, choro, angústia, calor. Tudo de ruim vai estar ali. E nós vamos ter que viver isso a vida inteira. E vai querer um pouco de consolo e não vai ter. E também essa ideia que Deus vai salvar todo mundo será salvo. Ah, isso é conversa. E tem gente pregando sobre isso. Que todos, se por um só entrou o pecado no mundo, por um só saiu todo o pecado do mundo. Isso é a teoria do universalismo. O pecado entrou por um só e o pecado saiu por um só. Mas só para aquele que crê. Não é para todos. É porque crê. Quem não crê, não é isso que a Bíblia diz. Portanto, não são todos que serão salvos. Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é paciente e está esperando que todos se arrependam. Mas a paciência dele vai esgotar. E vai ter o dia que ele vai voltar. E a gente não sabe esse dia qual é. A gente não sabe. Quando foi arguído, o próprio Jesus disse: isso eu não sei, porque isso é do meu Pai. Nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Isso eu não sei, isso é do meu Pai. Portanto, ninguém sabe o dia que vai voltar. Essa ideia de que vai ser tal data, um cara de doido já colocou data aí para voltar. Picareta, um bando de picareta aqui. E pior que convence, tem muito bobo por aí, que é convencido por qualquer sopro de doutrina. E aí acredita, a gente não sabe, só sabe que vai voltar. E há sinais evidentes que a volta dele está perto. Se você pega o que está acontecendo hoje, o que a gente tem visto hoje, e confronta com a Bíblia, a gente vai ver que são sinais claros de que a volta está perto. Só não sei quanto tempo. Mas não é possível que o mundo se deteriore mais do que estamos vivendo. A velocidade de deteriorização que o mundo está sofrendo, não é possível que demore muito tempo. Porque se você for olhar
como era o mundo, seus valores, há 20 anos atrás, eu estou falando 20, sem internet, 20 anos atrás, e hoje, sem internet não, sem rede social, a internet já existia. A rede social é que bagunçou tudo. Então, de 20 anos para cá, a deteriorização. Quando a Bíblia diz que é sal na terra e luz no mundo, esse sal é para retardar um pouco a destruição, que a terra vai ser destruída, que o mundo vai ser destruído e vai ser restaurado com a vinda de Jesus. Isso é verdade. Mas quanto mais tempo demorar, nós como igreja deveríamos ser sal. Esse sal é para salgar, para que a deteriorização, a podridão demore, retarde mais. Mas está de um jeito que ela está invadindo a igreja. Os valores de Deus completamente distorcidos. O mundo completamente distorcido. Eu preguei sexta-feira aqui para os jovens, na vigília, né? E tinha uma senhora, professora, aos prantos no final. Veio falar comigo aos prantos, eu sou professora. Eu não sei mais o que eu faça. Porque é terrível o ambiente das crianças, dos adolescentes, e com a cobertura dos pais. Os valores completamente distorcidos. Completamente. E os pais omissos, de vida omissa, cheia de culpa, passam a mão em cima para proteger da sua culpa, para livrar da culpa, da bagunça que tem feito. Os pais têm feito bagunça na família, destruindo tudo e dizem: eu quero o melhor para os meus filhos. Que história é essa? O cara está lá divorciado, né? Foi viver a vida dele, porque ele disse: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz, pastor. É um direito meu. Eu digo: você vai ser feliz, vai destruir quem não pediu. Esse não pediu. O cara não pediu para viver. Aí você vai ser feliz, vai ter uma chance. E ele só sabe a dor. Quem é filho de pais separados só sabe o quanto sofre e as consequências disso na vida desses futuros adultos. Eu conversei há poucos dias com um problema sério de adultério. Eu conversei muito com ele. E você se diz que é crente e você está destruindo suas filhas, seus filhos. Amanhã essa filha vai odiar homem. Vai dizer que homem nenhum presta, porque o pai dela não presta, traiu a mãe de forma abusiva. E aí sim que ela vai crescer, ou vai querer se empoderar, ou vai partir para o homossexualismo. Porque homem não presta. E a responsabilidade é sua, e você vai me dizer que é crente. Ei, que história é essa, cara? Que história é essa? Entende? Então, a gente quer viver, escapar, e vir, aí vai proteger o filho da escola. Vai chegar lá, qualquer coisa vai lá e briga com a escola, e faz questão de, não sabe de nada, ouvir uma criança falar, uma criança toda ferida, uma criança toda machucada, uma criança emocionalmente que distorce, é criança. Em vez de ouvir, ir na escola ouvir, tentar entender, já chega destruindo tudo. Eu não sei o que é que eu faça, pastor. Eu digo: olhe para ver se Deus quer que você continue nisso. Então essa ideia que Deus salvará é mentira. É bem claro, está bem claro. A Bíblia diz que existem dois caminhos, duas portas, dois caminhos e dois destinos. Duas portas, dois caminhos e dois destinos. Um destino de vida eterna e um destino de perdição, de dor e tormento, que é inferno. E é Jesus quem diz. E ainda diz mais: o caminho que a porta é estreita e o caminho apertado, esse vai dar no céu. Sabe por que isso? Porque eu tenho que morrer. Eu tenho que renunciar. O caminho fácil, a porta larga e o caminho espaçoso, esse eu não preciso morrer. Eu vou naquela, deixa a vida me levar, a vida leva, aí eu vou lá. Vou levando a vida. A porta é larga, mas o destino é esse lago de fogo. Esse é o destino. Pode andar na porta larga, nós temos escolha. Mas saiba que está indo. E vou continuar. Aí ele vai e pede para molhar o dedo. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora tu está em tormento, está em chama. Veja, ele recebeu na vida e viveu a vida como queria. Esqueceu que Lázaro existia, passava todo dia na porta, estava lá ele caído, doente, sujo, com fome, e não percebeu.
E agora ele está vivendo uma vida de dor, de tormento. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste também? Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Ou seja, um está consolado, há consolo. O outro não há nem consolo. Não há consolo. Aí ele continua: e além de tudo, está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para aqui. Ou seja, é prisão perpétua. Não tem como se livrar mais. Não tem como. Foi para lá, foi. Acabou. Por isso que a hora de decidir é aqui. Jesus está falando com vocês esta noite. Jesus está falando com cada um. O Espírito Santo está incomodando cada um. A hora é agora, não é depois, porque não tem como depois dizer eu quero passar para um lado ou para o outro. Essa ideia de que vai para um purgatório, isso é mentira. Isso é mentira, porque havia um preço para tirar do purgatório para cá. Foi por isso que criaram o purgatório. Havia um preço. Estão criando hoje na igreja evangélica, né? Igualzinho. Estou falando, fazendo igualzinho. O purgatório foi criado pela igreja romana, mas lá na época da grana alta, porque deixa o cara lá. E aí, dependendo da sua grana, liberta o cara de volta ou vai o cara para o inferno. Era isso, era vendido. Como hoje é vendido também. Pode ligar a televisão, chegar em casa à noite, você vai ver. Vai ser tudo vendido, cura vendido, salvação vendido, tudo vendido, tudo tem um preço. E a gente sabe que não é assim. Então esse lugar que ele foi, que o rico estava, não tem volta. Não tem essa possibilidade de voltar. Não tem essa possibilidade de se aperfeiçoar para voltar numa outra vida, num lugar melhor. Não existe isso. É lá e ficou. Por séculos e séculos. Não tem uma segunda vida aqui. Não existe isso. É a primeira e a segunda morte. E acabou. Nós não temos essa possibilidade de voltar e se arrepender depois. Nem lá. Ele queria se arrepender, mas não tem mais jeito. Está feito, aí ele continua. Então replicou: pai, o rapaz, o rico, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, falar com os irmãos, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê ânimo, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ou seja, ele viu que para ele não tinha jeito, ele foi até generoso agora. Se manda alguém lá falar com meus irmãos e dizer que se arrependa agora, porque se vir para cá está lascado que nem eu. E aí ele diz, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, ele estava acreditando que um morto podia voltar ou se comunicar com o vivo. Não pode. Essa ideia de morto se comunicar com o vivo não existe, porque ele tentou aqui. Morto se comunicar com o vivo. Alguém que morreu vinha aqui dizer: olha, faz isso aqui e tal, aqui, o espírito de alguém vida. Isso é mentira. Isso é mentira do inferno. E tem muitos dizendo essa mentira e dizendo que são cristãos. Os espíritas são isso. Os espíritas, não tem nada contra eles. Eles professam a fé que eles queiram. Mas dizer que é cristão é outra história. Não tem nada, a gente tem que respeitá-los. Nós, como cristãos, temos que respeitar a todos. Não só os espíritas, como os ateus, como os ímpios, como os muçulmanos, nós precisamos respeitar a todos. Mas não podemos dizer que é a mesma fé. É outra fé. Porque o princípio básico da nossa fé é que nós temos um Deus e ele não tem esse Deus. Nós temos um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Então, se o Deus é diferente, já começa por aí, é outra fé. Porque o Deus que eles cultuam, ou acreditam que cultuam, que eles não cultuam Deus, eles cultuam os espíritos elevados, é o que eles cultuam. Não tem nada isso agora. Não podem dizer que são cristãos e é tudo a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa.
com todo respeito aos espíritas, não é a mesma coisa. E eles precisam dizer o mesmo da gente, eles não são a mesma coisa. Nós estamos em lugares diferentes. Nós cremos em Jesus como único Senhor e Salvador. Único, é só Ele. Acabou. E o nosso livro de regra de fé e prática é Bíblia e para aqui. Parou aqui. A última revelação de Deus foi em Cristo Jesus. Acabou. E os livros todos acabam em Apocalipse. Não tem mais nenhuma revelação. Nada que precisa ser revelado. Muito menos por alguém, um espírito que está do outro lado. É coisa do cão, para enganar. E muita gente vai enganada. Nessa necessidade de saber o futuro, vai enganada. E está indo para o inferno, porque está cultuando outros deuses. Lamentavelmente, é isso que a gente tem que dizer. Naquela listinha que eu li, um deles era esse, que cultuam outros deuses. A listinha que a gente leu de Apocalipse. Os idólatras. Então, está indo para o inferno, é isso que a Bíblia diz. Ah, mas você está dizendo que os espíritos estão indo para o inferno? Estou sim dizendo que eu lamento dizer, não gostaria de dizer. Ou eles se arrependem e vêm para Jesus Cristo, ou vão para o inferno sim. Ah, mas isso é muito... Não, é isso que a Bíblia diz. A gente tem que parar de ter medo de dizer as coisas. Ficar pisando em ovos, cheio do politicamente correto. Amamos eles. Pregamos o evangelho para eles. Vamos servi-los, abraçá-los, acolhê-los. Mas são outra fé. Não podemos dizer que vivem e vão indo para o céu. Estão indo para o inferno, sim. Porque é isso que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 21. Acabamos de ler. Posso ler de novo para dizer. Então não sou eu que estou dizendo. Ah, você está sendo radical. Não sou eu que estou sendo radical. Eu estou apenas dizendo o que a Bíblia diz sobre isso, sobre esse tema. Que quem? Vamos lá, vou ler de novo para não dizer que eu estou inventando nada. Vamos lá. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, lhe caberá o lago de fogo, ardendo no fogo de fogo e enxofre. É isso que diz aí. Não estou inventando nada. Isso é a visão de João. Ele recebeu do Senhor a quinta visão dele. Ah, mas você não pode ser radical, tem que amar. Vamos amá-lo sim. Vamos acolher sim. Jesus é inclusivo, ele recebe, ele acolhe, ele ama, ele cuida, ele trata das feridas, mas não podemos dizer o que é pecado e o que não é. O que é e o que não é. Não podemos alisar com isso. Não podemos fazer isso. Então, na hora que a gente faz isso e encobre essas coisas, nós estamos sendo mentirosos e estamos nessa listinha de quem está indo para o inferno. Porque uma coisa, gente, veja, esses pecados, não é que nós não vamos pecar. Só temos uma certeza, nós somos pecadores sim. Aliás, é essa uma das consciências que somos pecadores que nos faz ir para o céu. Que sem a graça nós não somos salvos. Mas uma coisa é viver no pecado. Uma coisa é aquela pessoa que vive uma vida hipócrita, mentindo a vida inteira. Vive uma vida de mentira. A Bíblia está dizendo que ele vai para o inferno sim. Lamento dizer, mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Uma coisa é uma situação eventual, você aconteceu, você mentiu, se arrependeu, se quebrantou, está tudo certo, vamos seguir. Agora não pode fazer disso um estilo de vida. Tem gente que vive de mentira, vive de hipocrisia, vive de máscara. E são esses que ele está dizendo que está indo para o lago de fogo e de enxofre. Isso é inferno. Entende? Claro que nós temos a graça, temos o perdão, e todos, não tem pecado tão podre, tão sujo, tão imundo, lama tão podre que a mão do Senhor não atinge, ele vai buscar. Porque Deus não abre mão de ninguém. Mas não pode eu viver naquele lugar e não querer sair de forma decidida. Tem gente que não quer sair. Esse está indo para esse lugar. Uma coisa é aquele que cai e se arrepende, se quebranta diante de Deus. E recomeça. Caiu de novo, se arrepende. Se quebrantou verdadeiramente. E vai sim para o céu. Outra coisa é aquele vive estilo de vida, fica anestesiado e vai levando a vida como se fosse possível. E a gente que não vê isso e não se manifesta sobre isso, somos os covardes, os primeiros da lista.
Aí, ó. Quanto, porém, aos covardes, quando nós não nos posicionamos e queremos agradar ao mundo, dizendo que não mete na mão nisso não, deixa isso para lá, veja, vamos ser simpáticos com ele, nós estamos sendo covardes. Não estamos falando daquilo que a gente crê, ou não conhecemos aquilo que cremos. E esses covardes, a Bíblia diz que vão para o inferno. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não ficar achando que é possível viver de todo jeito. Não é possível. Portanto, eu sei que parece que eu estou meio duro. Eu sei que, mas querido, a gente precisa falar. São temas difíceis de ser tratados. Ninguém gosta de tratar temas difíceis, mas é um tema muito... Aliás, eu creio que esse é o tema mais urgente. Mais urgente. A igreja se arrepender. Porque nós estamos falando de vida eterna. Para os nossos filhos é mais urgente do que a escola americana. É mais urgente do que a escola A, B ou C. Falar de salvação e de vida eterna, que só Jesus salva. Falar disso e fazer com que eles recebam a mensagem do Evangelho e abra para o Espírito Santo transformá-lo. Se a gente não fizer isso, o resto é em vão. Porque essa é a mensagem mais urgente que a igreja deveria ter hoje. Porque pode ser amanhã. Pode ser hoje a volta de Jesus. E eu posso ir hoje. E seu filho pode ir hoje. E quando é que ele está indo? Fala do Evangelho. Apresenta o Evangelho. Ama esse filho. E não é viver de hipocrisia, não. Porque eu tenho visto, eu conversei há poucos dias com um que disse, não adianta o que a gente ensina aos nossos filhos. O que a gente ensina aos nossos filhos não tem valor nenhum. É o que nós somos que vai reproduzir nossos filhos. Não adianta você ensinar o Evangelho ao filho se você não vive. Porque o filho vai olhar e vai dizer, não me interessa. É quem nós somos. Quem nós somos que vai ser reproduzido o caráter dos filhos. Que é o caráter de Cristo. Não é o que eu ensino. O que eu sei. O que eu sei não tem valor nenhum. O importante é quem eu sou. E aí sim, eu vou transformando aquele caráter por aquilo que eu sou. Eu vou sendo esse sal na terra e luz no mundo a partir do estilo de vida que eu vivo. É como eu vivo. E ele continua. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos que eu tenho neles arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixou-se persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O próprio Jesus não foi aceito. Jesus morreu e ressuscitou e ninguém nem acredita. Como é que se um morto viesse falar, as pessoas iam acreditar? Aliás, ele já deixou, é isso que ele está dizendo, ele já deixou a sua palavra. É esta palavra que transforma. É essa palavra que cura, que liberta, que restaura, que salva. É esta palavra. Você não precisa de palavra de mais ninguém. Para de estar correndo atrás de boca de profeta por aí. Da irmãzinha do coque que vai trazer uma palavra para você. A Bíblia já foi revelada tudo o que você precisa. Tudo que você... Não haverá edição 2025. Como alguns querem. Como alguns querem. Editar uma nova Bíblia. Um novo tempo. Não haverá. Esta palavra é eterna. E só ela pode nos direcionar. Só ela, nem mais ninguém. Para de querer sair ouvindo e está em culto, em reunião em reunião por aí. Ali tem um culto do fogo, e vai-se embora para lá. Está cheio de gente vendo isso. É o culto do fogo que eu vou receber uma palavra. Ei, Deus já falou. Aqui tem o suficiente para você viver uma vida que agrada a Deus. Para de procurar fora. Para de procurar fora. O que tinha que se revelar foi revelado. A gente não sabe nem o que está aqui. Quer mais de quê? A gente não busca nem essa palavra. Não estuda, não medita, não ora, não gasta tempo com ela. E quer receber. Não tem como. Não tem como. Então, quando ele diz aqui, claramente é Jesus que está dizendo. Não adianta vir um morto e falar, olha, o inferno existe. Porque se eu não acredito nem na Bíblia, se eu nem conheço. Então, queridos, a gente precisa compreender que a gente não precisa de ninguém. Deus deixou a sua palavra, a sua vontade. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Já me perdi, foi tudo aqui. Toda vez eu tento me achar. Então para de querer
Pensar na promessa que, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem muita gente crendo somente nisso. Pega essa palavra e bota: se com a boca eu confesso e creio que Jesus é Senhor, eu estou salvo. O problema está em se com o coração creres. O problema não é eu apenas dizer que eu acredito em Jesus Cristo. Porque quem acredita, o diabo também acredita. É crer. E quem crê vive um estilo de vida coerente com aquilo que ele ensinou. Sim. Não dá para eu dizer que creio e vivo de todo jeito. Não pode ser. Não é isso que a Bíblia diz. Eu não posso viver uma vida mentindo. Tudo meu eu escapo na mentira, porque a mentira é um escape que a gente usa para se livrar de algo que nos constrange, ou que vão chegar em áreas de vulnerabilidade nossa. Aí nós mentimos para encobrir essas áreas vulneráveis. A mentira é isso. Mas eu estou fazendo para me proteger. Ei, se você vive desse jeito, você está indo para esse lado de fogo. Você tem que parar com isso. Parar com mentira. Parar de manipular pessoas através da mentira. Viver uma vida de manipulação. A gente está na igreja e muita gente vivendo desse jeito. Manipulando. Isso é um instrumento jezabélico. Só vai gerar maldição. Não tem jeito. Não pode ser um instrumento do mal, da bênção. O instrumento do mal vai dar maldição. E nós usamos muito isso para conseguir algo a nosso favor, para conseguir algo de nossa esposa, para conseguir algo de nosso esposo. Aí a gente começa a manipular com meias verdades. Não é mentira, mas é uma meia verdade. Não é? A gente ouve isso. Cara, nós não podemos ver assim, porque entramos nessa lista. Então, a gente tem que entender que só tem um caminho. Só tem um caminho para o céu. Você pergunta: pastor, qual é o caminho do inferno? É só nascer e seguir em frente. Vai bater lá no inferno. E a gente já nasce com todas as características de quem vai para o inferno. Onde é o inferno? O inferno é o lugar onde as pessoas chegam por viver uma vida longe de Jesus. Esse é o lugar. Quem não creu em Jesus durante aqui a vida, o inferno é o lugar que ele vai chegar onde quando ele morrer. E nós não precisamos de ninguém para ir para o inferno. Nós mesmos não podemos pedir, nós nascemos com o pecado. Somente a graça, o amor, o perdão de Deus, através de Jesus Cristo, que vai nos libertar desse lugar. É essa fé. Só que esta fé é uma fé que opera. Não é uma fé de arrepio, de choro. Não é. É uma fé de transformação, de mudança. Muitos dirão: Senhor, Senhor. Muitos vão para culto, farão milagres, curarão pessoas, vão impor mão e vão curar, vão profetizar. E o próprio Jesus diz: não vos conheço. É religião. É religioso. É o coração que crê. Coração que crê. Quando fala coração, é uma mente transformada. É uma metanoia. Esta fé em Jesus Cristo vai me levar a uma vida transformada. Se não está sendo transformado, alguns fizeram concílio há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a vida continua do mesmo jeito. A vida continua do mesmo jeito. Continua egoísta, continua mentindo, continua... Não mudou nada. Está pensando que está indo para o céu, porque está servindo nos ministérios. Está servindo lá. E às vezes até liderando, né? Até liderando ministérios. Misericórdia, dona Márcia. Misericórdia. Ele não quer nem passar daí para não criar problema. Porque... Eu só vou para mim agora. O inferno é o lugar onde Deus não está. É isso aí. É o lugar onde quem viveu uma vida sem Jesus. Esse é o lugar. Quem viveu a vida sem Jesus chegou aonde? No inferno. E Deus não está. Quem está lá é Satanás e seus demônios. É lá onde está. Então, assim, essa fé cristã é uma fé que há transformação. Que nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo, dia a dia, de glória em glória. Não é um processo automático. Não é um processo, mas a mente tem que ser renovada para receber a mente de Cristo. Pare de acreditar que você se converteu e recebeu a mente de Cristo. Não, ela está à sua disposição. Você vai ter que conquistar essa mente.
Você está com a mente doente, cheia de bronca, cheia de problemas, cheia de pecado, cheia de mágoa, cheia de ressentimento. E isso você vai liberando, entregando no altar do Senhor em arrependimento e vai transformando a sua mente na mente de Cristo. A mente de Cristo tem que ser conquistada através do arrependimento. Amém. Igual a terra prometida. A terra era prometida, mas tinha que ser conquistada. Não foi prometida e vai lá, não. Josué, para atravessar, teve medo, tremeu. Deus só precisa dizer a ele: seja forte e corajoso. Ele estava com medo, porque ele sabia que ali a terra era prometida, mas estava cheia de quê? Inimigo. Ele tinha que ir para a guerra. Não era a terra prometida que ele ia conquistar fácil, não. Ele tinha que ir para a guerra. E nós estamos aqui numa guerra para conquistar a mente de Cristo. É essa mente que a gente precisa conquistar. Agora é só através de arrependimento. Então não adianta dizer Senhor, Senhor. Olha, no livro Contra a Cultura Cristã, eu amo esse livro. É um livro meu de cabeceira, não existe mais. Eu comprei no sebo há muitos anos. Dr. John Stott. Tem uma frase que eu gostei que ele diz assim: impossível encontrar Jesus e não ser transformado. É impossível, vou repetir, encontrar Jesus e não ser transformado. Perfeito não, mas transformado sempre. Amém. Todos os dias. Portanto, viver uma vida de crente, de cristão, aquele que diz que aceitou Jesus, que crê que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar da culpa do pecado e nos libertar do poder deste pecado. Porque não é só da culpa, é do poder do pecado. Esse Cristo que ressuscitou e nós cremos nele, eu tenho que ter vida transformada. Porque esse é o único sinal visível de que eu aderi à fé cristã. A minha adesão à fé cristã, ela tem que ser vista através do meu novo estilo de vida. Portanto, eu não posso viver de todo jeito. Eu não sei o que é que está lhe prendendo. E se você está nesse lugar, eu quero dizer a você que é hora de se arrepender. Eu não sei como você chegou. Eu só sei que aqui tem gente que chegou indo para o inferno. Ou está nos ouvindo. Lamento dizer, mas é uma verdade. Porque ele não está vivendo aquilo que Deus queria que ele vivesse. Ele sabe disso. E está escolhendo viver de uma forma diferente. Portanto, aqueles que escolhem viver contra a palavra de Deus, eles estão escolhendo dizer que Jesus não salva. E é hora da gente dizer, com a boca confessar, não há céu sem arrependimento. Por isso que Deus colocou no meu coração: nunca mais eu vou pregar uma palavra em púlpito nenhum que não termine em arrependimento. Porque o acesso é a chave. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o primeiro sermão público de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento não tem fé. Não tem fé. É outra fé. A fé que Jesus nos traz é aquela fé onde o Espírito Santo habita. E se o Espírito Santo habita, ele vai nos constranger para nos levar ao arrependimento. E é isso que ele está querendo essa noite. Nós vamos ter um tempo de oração aqui rapidinho. Eu sei que vai ter pergunta, mas eu queria gastar um tempinho para que você pudesse orar e pedir a Deus uma direção. E reconhecer que a sua vida tem áreas que precisam urgentemente de arrependimento. Eu não sei que tipo de ressentimento você está guardando, que tipo de mágoa você está guardando, que tipo de pecado de estimação que você não consegue se libertar, ou diz que não consegue, porque a Bíblia diz que não há tentação que não seja humana e que nós não possamos suportar em Cristo Jesus. Essa é a graça que empodera, que me fortalece com a vida santa. Portanto, eu acho que isso é uma hora. Deus não trouxe vocês aqui por acaso. Eu tenho convicção que tem gente que precisa se arrepender. E não pode demorar. Porque amanhã pode não ser uma realidade. Amanhã pode ser apenas uma possibilidade para cada um de nós. Então, que cada um possa agora, nesse momento, eu podia tocar um louvor. E que você tivesse nesse um louvor, um tempo de arrependimento. Você que também nos escuta aí pela internet. Onde você estiver, se curve diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Reconheça que sem Ele
Sem Jesus, você não vai para lugar nenhum. O lugar que você está indo é para o inferno. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. E crê no poder da ressurreição. É crer neste poder. E esta fé vai nos levar a viver uma vida de altruísmo, de amor ao próximo, de dedicação ao próximo. Olhar para o outro com mais compaixão, com misericórdia. Abrir o bolso, abrir o abraço. Abrir um abraço, abrir um sorriso. Nós temos sido muito egoístas. E os egoístas, eles estão indo para o inferno. Se você tem vivido assim, se arrependa. E se arrependa hoje. E pode ter certeza que Deus vai se alegrar. Deus não vai lhe punir. Não vai lhe punir, porque o dia do juízo não chegou. Agora, se você não se arrepender, vai ter o dia do juízo. E a gente não quer, vai estar lá. Toca o louvor, toca o louvor, vamos orar. Com sua cabeça, tem um tempo aí de arrependimento genuíno. Não é um remorso. Se arrependa de forma genuína. Ei, Deus conhece o coração. Deus sabe o que está acontecendo. Não adianta você tentar esconder. Não adianta você tentar dourar a pílula, achar que é possível. Não é possível. É hora de se quebrantar. Aquele que se humilha, tudo começa na humilhação. Deus falando para o seu povo, aquele que se humilhar, orar, e buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua casa, sua vida, sua família. Você quer ter vida curada, família curada? Renuncie agora todo o orgulho, renuncie seu desejo de justiça, sua vontade de fazer justiça, renuncie. Não sabe nem como, mas renuncie. Clame pelo Espírito Santo. Eu sei que você não tem poder para mudar nada. Eu sei disso. Porque todo poder está no poder do Espírito. Mas a decisão é sua. Não é você decidir mudar apenas. É clamar para que o Espírito faça a obra. É o Espírito que vai trabalhar. Dê lugar a Ele. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces cada coração aqui esta noite. Tu conheces onde esta palavra chegou esta noite. Tu sabes em cada coração onde esta palavra chegou. E que possa haver esta noite uma noite de salvação, Senhor. Que haja salvação. Pessoas que não estavam indo para o céu, estão indo para o céu, porque eles resolveram se arrepender. Que haja salvação, que haja céu para essas vidas verdadeiras. Que haja cura na casa, na família, no casamento. Que haja restauração, comunhão novamente. Traz isso, Pai, a cada coração. Tu conhece a luta que cada um trava, mas são filhos amados. Que essas pessoas não percam a intimidade de filho amado, mas que precisa se arrepender e buscar esse novo caminho. Oro assim, para a glória e louvor do Teu nome. Amém, amém, amém. Estender a mão e dizer: eu te perdoo, meu. Fácil apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração é igual, é fácil perceber, pois o coração é bom.
vitória rara de encontrar está na sinceridade. Se eu te machuquei, reconheço que errei, só agora percebi quando mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer amor, ou conhecer a força do perdão.